Bitcoin acaba de ultrapassar mais de 670 mil reais de valor. E eu tenho certeza que você que não tem Bitcoin deve estar se perguntando: poxa, será que é o momento de eu investir? Eu não acreditava nessa criptomoeda, mas agora todo mundo está falando sobre isso, está todo mundo querendo comprar Bitcoin. E aí quem tem Bitcoin está pensando ao contrário: poxa, não para de subir, será que é o momento de eu realizar o lucro? Porque se ele está na máxima histórica, significa que absolutamente todo mundo que comprou daqui para trás está lucrando, seja um lucro maior ou um lucro menor, mas está todo mundo lucrando. E aí é aquela pergunta, né? Será que eu devo vender? Será que eu devo colocar parte desse lucro no bolso? Ou será que ainda é melhor fazer nada? Né? Será que ele tende a crescer mais? Será que ele tende a se desvalorizar, tendo em vista que já valorizou bastante aí nas últimas semanas, nos últimos meses? E a ideia desse vídeo é justamente responder a essa pergunta. E de verdade, você que não tem Bitcoin, eu super entendo aí o que você está sentindo, né? Aqui nos investimentos nós chamamos isso de FOMO, que basicamente aí é o medo de você perder algumas oportunidades. Afinal, você vê todo mundo aí falando de Bitcoin, todo mundo lucrando muito dinheiro com Bitcoin e você está de fora. Logo, o que a sua cabeça vai fazer? Poxa, se está todo mundo lucrando, se está todo mundo ganhando, eu tenho que comprar para poder pegar esse foguete também e lucrar um pouco com essa subida aí do Bitcoin. Só que naturalmente essa pode ser uma das piores decisões que você vai tomar. E assim, ó, nesse vídeo eu não vou dizer para você não comprar Bitcoin. Pelo contrário, né, eu vou te dar aí as ferramentas para que você consiga tomar a sua melhor decisão. Só que antes, eu preciso te falar de dois pontos do porquê que o Bitcoin não para de subir, tá? Em primeiro lugar, o que nós temos aqui é uma adoção institucional. Como assim, né? Adoção institucional? O que a gente costuma dizer, existe uma máxima de que primeiro os peixes grandes entram no jogo, né? Se você parar para ver na grande mídia, nos grandes jornais, você vai ver aí grandes empresas, fundos de investimentos, inclusive alguns países, tá? Fazendo a sua reserva de valor em Bitcoin. Então, e não é pouco dinheiro, a gente está falando de bilhões de dólares aí em Bitcoin, tá? Então, o que está acontecendo? Isso está diminuindo o quê? A quantidade de Bitcoin que tem disponível no mercado, até porque ele é escasso, tá? E aí, o que acontece com isso? Quanto mais pessoas, mais empresas buscam por um ativo, o preço vai lá para cima. Eu não sei se você sabe o que vem a ser o halving, e esse é o segundo motivo pelo qual ele justamente não para de subir, né? Você tem um período em que existe um halving, que basicamente a metade do Bitcoin para de ser minerado, ou seja, existe cada vez menos Bitcoin no mercado disponível. Então, com essa escassez e uma demanda crescente, né, mais pessoas querendo comprar e menos Bitcoin disponível aí para ser vendido, automaticamente você faz também o preço aí disparar. E assim, eu vou basicamente dizer aqui para você três motivos pelo qual, se você comprar agora por conta da euforia e novamente não baseado em conhecimento, simplesmente porque está todo mundo comprando, eu vou dizer três motivos pelo qual eu acho que você provavelmente vai perder dinheiro. O primeiro é que se ele subiu muito rápido, provavelmente em algum momento ele vai cair muito rápido também, tá? E eu posso te provar isso aqui mostrando um gráfico simples para você. Se você pegar aqui ó, nos últimos 5 anos no valor do Bitcoin, então se você tivesse investindo aí em 2020 segurado o Bitcoin até hoje, você teria ganho mais de 1.243% em 5 anos, o que é absurdo, não é muita coisa. Mas olha só que interessante, né? Provavelmente aqui em 2020, ali no auge da pandemia, ninguém queria, né? Ninguém sabia do que ia acontecer, ninguém sabia se ia ter dinheiro, se ia ter emprego ou não. Então a pessoa provavelmente não se interessava por Bitcoin. Mas provavelmente aqui, ó, no finalzinho de 2020 e 2021, olha o que aconteceu. Uma subida gigantesca, né? A gente está falando mais de 200% de subida. Provavelmente aqui nesse topo, muita gente estava na parte de euforia, querendo ter Bitcoin. E o que aconteceu? A gente teve uma queda aqui, ó, vertiginosa de mais de 53%. Então imagina aquelas pessoas que na euforia, simplesmente porque estava todo mundo comprando, todo mundo falando do Bitcoin, resolveu comprar aqui. Ele simplesmente teve uma queda, e eu estou falando aqui ó, de poucos meses, né, de 2 meses praticamente, uma queda de mais de 50%. Aí eu te pergunto, o que pode acontecer com você se você comprar hoje o Bitcoin e ele cair mais de 50%? Isso pode te prejudicar? Esse dinheiro ele é importante para você nesse momento? Se a resposta for sim, provavelmente não é o momento de você comprar Bitcoin ou talvez esse ativo não faça sentido para você, tá? Por conta do seu perfil de investidor. Então, novamente aqui, né, você vê um Bitcoin em queda, provavelmente muita gente aqui decepcionada, caindo 53%. Aí aqui, em julho de 21, provavelmente ninguém mais queria Bitcoin e vai cair, e o Bitcoin vai morrer, né? A famosa diversas mortes aí do Bitcoin. E você tem de novo aí uma alta
gigantesca aí de mais de 100%, que é 124%, né? E aí, novamente, todo mundo voltando a falar do Bitcoin, todo mundo querendo comprar Bitcoin. E o que que acontece? A gente tem uma queda de mais de 75%. Isso é muita coisa. Praticamente o dinheiro, se você tivesse comprado aqui no pico, em novembro de 21, o seu dinheiro teria derretido, tá? Teria derretido. Então aqui, novamente, ninguém mais acreditando no Bitcoin, né? Você vê com preços bem similares de 2020, ou seja, voltando a preços aí de 2 anos atrás. E novamente aqui todo mundo decepcionado, ninguém querendo Bitcoin, as pessoas comprando, saindo reclamando inclusive aí que o Bitcoin é golpe, que não existe, que é besteira. E aí você pega aqui uma subida gigantesca de mais de 600%. O que eu quero dizer com isso daqui? Ah, Renan, significa que por conta que teve essas duas quedas, vai ter uma outra queda igual de 50%, de 70%? Não sei, tá? E ninguém sabe. Para ser bem sincero, ninguém sabe a direção do Bitcoin, até porque se alguém soubesse dessa resposta, bastaria a pessoa pegar todo o dinheiro que ela tem, todos os bens materiais que ela tem, vender e comprar em Bitcoin, né? Todo mundo ficaria rico se tivesse essa resposta na palma da mão. Ninguém sabe para onde vai ser a direção do Bitcoin. O fato é, ele sobe de forma vertiginosa e cai também. Então nós estamos numa máxima do Bitcoin, né? Nunca o preço esteve tão alto, né? A gente pegar aqui a máxima dele, ó, e inclusive nesses picos aqui, né? Esse primeiro pico de 2017, a gente também teve aí diversas pessoas achando que era o máximo que ele poderia chegar, né? E aqui já era um valor muito alto, né? Quem comprou aqui no começo de 17 segurou, teve uma alta de 500, 600%, que era muita coisa, só que ninguém imaginava o que poderia vir aí mais pela frente. Então, voltando aqui, o segundo risco que eu posso falar para você, tá? Que está começando a investir e está ouvindo falar sobre Bitcoin e quer começar a comprar. Toma muito cuidado com um medo chamado ganância, tá? Se você comprar agora o Bitcoin simplesmente porque está todo mundo comprando e porque está todo mundo falando dele, você precisa se perguntar algumas coisas, tá? Eu vou até compartilhar aqui com você. Isso aqui é interessante para você ver. Isso daqui é basicamente o que nós chamamos de termômetro da ganância, tá? Então, quando está todo mundo querendo comprar Bitcoin, todo mundo otimista, você vê que essa seta ele fica mais pro verdinho aqui, né? Ele é um gráfico aqui, né? Parece um velocímetro que ele vai de 0 a 100. Então ele está atualmente em 74, o que mostra claramente que está todo mundo interessado, todo mundo otimista com o Bitcoin, né? E geralmente o que a gente vê no mercado é de que as pessoas que mais tiveram lucro compraram não só Bitcoin, mas qualquer ativo na baixa e venderam na alta, ao contrário do que está acontecendo nesse momento, né? Quando você olha esse termômetro e está todo mundo comprando Bitcoin, talvez seja o momento de você não fazer o que está todo mundo fazendo, fazer o contrário do que as pessoas fazem, tá? Então, talvez quando o termômetro estiver aqui e nós tivermos aí futuramente uma queda no valor do Bitcoin, talvez faça mais sentido para você começar a se expor, mas toma muito cuidado, tá? Não coloque um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Isso aí parece tão óbvio dizer, mas o óbvio precisa ser dito. Tá? Um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, ou um dinheiro que você precisa para daqui 1 ano, 2 anos. Porque aí eu te faço aquela pergunta: se você colocar um dinheiro hoje e daqui 2, 3 meses cair 50%, isso vai te prejudicar? Se a resposta for sim, não coloque esse dinheiro. Tá? Se a resposta for não, não vai me prejudicar, eu estou disposto, eu entendo o que é o Bitcoin, eu quero investir por longo prazo, eu tenho a intenção de comprar e deixar por anos aquele ativo, aí sim faz sentido você investir em Bitcoin. Então a resposta lá inicialmente que eu fiz é simples, tá? A resposta para aquela pergunta. Então, faz sentido para você deixar o dinheiro por anos dentro de um ativo? Você vai conseguir segurar? E se esse Bitcoin cair por 60%, 70%, 80% e permanecer durante 3, 4, 5 anos? Porque, novamente, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? O mais certo é entrar com prudência. Se você quer se expor ao Bitcoin agora, né, eu recomendaria você esperar uma correção, que é uma queda um pouco menor. Ah, Renan, mas pode ser que não caia, de fato, né? E aí, provavelmente, você que está assistindo esse vídeo, comprando Bitcoin hoje, se porventura nos próximos dias ele subir, você vai falar, pô, eu sou um gênio, o Renan estava errado. Ou o contrário, né? Se porventura o Bitcoin começar a cair, fala, ah, o Renan é um gênio. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ser gênio, com ser o rei do mercado. Não é isso, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre prudência, estou falando sobre ganância. Então tome bastante cuidado para você não colocar um dinheiro que você não pode. E o que vai acontecer? Você vai lá, coloca um dinheiro, cai 20%, você vende porque tem medo de perder tudo, e depois sai xingando o Bitcoin, sai xingando o mercado, sai falando que tudo é golpe, sai falando que é besteira, que o mercado de investimentos não funciona.
quando na verdade você não entendeu o jogo, de como de verdade funciona esse ativo. E vale lembrar que isso não é só para o Bitcoin, tá? Isso é para tudo. Quando você pega a bolsa de valores, por exemplo, que não para de subir, todo mundo quer comprar ações. E o contrário é verdadeiro, né? Se você pegar ali, por exemplo, em março de 2020, no auge da pandemia, todo mundo queria vender, ninguém queria comprar ações, mas talvez era o melhor momento para você comprar ação. Qualquer ação que você tenha comprado lá em março de 20, provavelmente se multiplicou por 2, 3 vezes se você olhar aqui os gráficos nos dias, nas cotações atuais. Então o recado final para você é tomar muito cuidado com o que você vai fazer com o seu dinheiro para você não ser ganancioso e acabar perdendo um dinheiro que você não pode perder. Obrigado e até o próximo vídeo.